E aí, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho sobre alguns elementos importantes na sua redação. Quando o assunto é redação na sua prova de concurso público, a sua redação ela nada mais é do que você responder basicamente a 3 perguntas na sua redação. A primeira pergunta é: o que eu penso sobre isso? Quando eu faço essa pergunta, o que eu penso sobre isso é a minha tese. E o que é a tese? A tese nada mais é do que o ponto de vista do autor, a ideia central do autor. É aquela ideia, aquele ponto de vista que ele vai tentar sustentar, defender durante toda a sua redação. Por exemplo, um tema sobre drogas ilícitas no Brasil, a persistência, das drogas ilícitas no Brasil. Ele pode trazer uma tese dizendo assim: esse problema esse problema social não é um problema somente no Brasil, mas também global. Essa é a tese dele. Ele está afirmando, ele está trazendo um ponto de vista dele, dizendo que esse problema não é só no Brasil, mas também global. Então ele vai defender essa tese, esse ponto de vista. Então na introdução não pode faltar a tese. Aí, para que você possa ter argumentos para a sua tese, para que você possa desenvolver sua tese, você precisa trazer ali algumas justificativas, que chamamos de argumentos. Aí, geralmente, em sala de aula, eu falo com meus alunos para trazerem 2 argumentos, argumento 1 e argumento 2. No desenvolvimento 1, desenvolve o argumento 1, que é a afirmativa, a afirmativa 1. No D2, que é desenvolvimento 2, ele vai trazer ali o argumento 2, a afirmativa 2 e sustentar. Sustentar tanto a afirmativa 1, o argumento 1, tanto a afirmativa 2, que é o argumento 2. Ok. Então a primeira pergunta a primeira pergunta da minha redação é: o que penso sobre isso? Que é a minha tese. Logo em seguida, eu faço uma outra pergunta que vai ser ela que vai direcionar a minha opinião. Por exemplo, a segunda pergunta é: por que penso assim sobre isso? Por que penso assim sobre isso? Qual é a minha opinião sobre esse assunto? Só lembrando que essa opinião, que é o meu ponto de vista, é uma opinião embasada na sociedade, pensada em sociedade, porque eu vivo em sociedade. Eu sou civita, eu sou cidadão, eu faço parte de uma determinada comunidade, de uma determinada sociedade ou grupo. Então eu preciso pensar em grupo, pensar em sociedade. Então o que eu penso não é um modo subjetivo, mas um modo coletivo, social. Então essa é a minha segunda pergunta que eu faço lá. Por que penso assim sobre isso? Terceira pergunta é: como cheguei a essa conclusão? Como cheguei a essa conclusão? Ou seja, é a minha fundamentação. O que é que eu vou trazer de fora para dentro da minha redação para sustentar minha tese e sustentar minhas 2 afirmações que eu fiz durante a introdução, as quais eu trouxe uma opinião durante o desenvolvimento da redação. Então isso é importante. As minhas ideias precisam ser fundamentadas. Trago opinião e uma fundamentação. E é legal que você sempre após a fundamentação, você termine o parágrafo com a opinião sua, fechando aquela ideia, concluindo a ideia com o pensamento seu. Principalmente após dados, estatísticas, pesquisas, citações, trabalhar bem as citações. Se for citações diretas, 2 pontos, abre aspas, traz a fala do autor, fecha aspas, vírgula, e logo em seguida você traz um elemento esclarecedor, explicativo,
tá? Para esmiuçar a citação, trocar em miúdos a citação para o leitor entender melhor o que o autor quis dizer com aquela citação e que aplicação você quer fazer mediante a essa citação, de acordo com a problemática em discussão. Se for uma citação indireta, que é quando você parafraseia, traz apenas a parte do todo, ou seja, só a parte mais importante da fala do autor, não precisa de 2 pontos nem aspas. Aí você vai trazer, até com outras palavras, a fala daquele autor para aplicar a sua ideia, a sua opinião dentro da redação. E, claro, há uma proposta de intervenção para a problemática em discussão. Na proposta de intervenção, eu sempre falo em sala de aula com os meus alunos, é a conclusão, é a parte nuclear. Se é um problema que persiste na sociedade, ou é um problema novo, mas que está assolando, afligindo a humanidade, a sociedade, carece de intervenção. É sempre bom pensar o tema se ele carece de uma proposta de intervenção profilática, ou seja, emergencial, a curto prazo, ou além de uma proposta a curto prazo, se ela não precisa também de uma proposta a longo prazo. Porque na maioria das vezes o tema precisa de uma proposta de intervenção urgente, profilática, emergencial, a curto prazo. Então é bom que o candidato esteja atenado a isso, a proposta de intervenção. Então ele pode trazer uma proposta de intervenção a curto prazo durante o desenvolvimento da redação, ou ele pode também trazer uma proposta de intervenção a longo prazo durante a conclusão da sua redação. Ou seja, 2 propostas de intervenções, uma a curto prazo e outra a longo prazo. Mas se for apenas uma, aí você traz na conclusão, tá? Mas que fique claro que o candidato ele pode trazer a proposta de intervenção onde ele quiser, no desenvolvimento ou na conclusão da sua redação. Mas se o tema requer proposta de intervenção, que fique claro ao candidato que ele precisa trazer uma proposta de intervenção. E que ele entenda também que a proposta de intervenção, ela tem seus componentes importantes. O que fazer, quem vai fazer, quem mais quem. É bom que você detalhe isso, tá? O detalhamento é importante. Quem mais quem, por que eles, não é? Como vai fazer isso, de que meio, de que modo, quais canais, quais veículos competentes para poder desenvolver essa proposta de intervenção. E para quê? Né? Para quê? Visando o quê? Objetivando o quê? Qual a finalidade disso? Então isso é importante que o candidato ele faça durante o desenvolvimento da sua redação. Então, entre 20 a 30 linhas, fica bom demais a sua redação. É bom que o candidato não pare na linha 20. Eu me incomodo muito com isso, é perigoso. Tá? Vamos que pare na linha 21, 22, 24, 25, na linha 28, 29. Pode parar na linha 30? Pode, mas é um pouco perigoso parar na linha 30. Tá? Eu discuto muito isso em sala de aula. Parar na linha 20, dá a entender que você é muito bom naquilo, ou você foi no limite do conhecimento. Quando para na linha 20. E na maioria das vezes é porque o candidato não tinha muito o que falar. E na linha 30 também me preocupa, porque às vezes dá a entender que o candidato ele tinha mais coisa para falar, mas o espaço não deu. E aí fica parecendo que a redação está incompleta ou que ele cortou em algum momento algum trecho das suas ideias e isso pode acarretar na coerência textual. Então, ó, linha 23, 24, 25... linha 28, 29, fica excelente a sua redação, tá bom? Essas eram algumas dicas que eu tinha para passar para você. No meu curso Português e Redação do Zero, com os meus alunos, eu discuto muito sobre isso, porque é importante discutirmos isso em sala de aula, nas oficinas então, né? Para que o aluno ele possa ficar bom nisso. Então, vamos ficar por aqui. E em outra oportunidade eu quero publicar outros vídeos dando mais dicas de como fazer uma boa redação. Fui!